A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui gravar meu testemunho para vocês, como prometido, né? Há mais ou menos quase 9 anos atrás eu conheci meu esposo, a gente foi morar junto e ali quando eu e ele fomos morar junto, de início tava tudo legal, tudo tranquilo. Só que passar de um tempo começou a vir os conflitos sobre a minha vida e a vida dele. Quais conflitos é esse, irmão? Eu vim de um lar totalmente desestruturado, ele também veio de um lar totalmente desestruturado, sem base, sem referência de família. Então, né, eu vim de um lar sofrido, ele também veio de um lar sofrido, né, onde a gente passou por padastros que judiavam da gente, né? Judiavam da nossa mãe e judiavam da gente. E a gente cresceu no meio de tudo isso, né? Vendo tudo isso, né? Essas coisas que de uma certa forma a gente levamos traumas para nossa vida, né? A gente levamos dores na nossa vida. Então imagina 2 pessoas com um histórico desse indo casar sem Jesus. Não ia dar bom no começo, né? Não deu nada bom no começo. A gente brigava, sabe? Tinha uns altos e baixos, brigava muito, sabe? Era coisa assim que as pessoas olhavam e falavam, não tem jeito. As pessoas falavam pra mim, larga que esse homem não tem jeito. Olhava pra ele, larga dela, sabe? A gente não tinha juízo, né? Jovens, eu tinha 21 anos na época, ele tinha 23 anos, então sem maturidade nenhuma, sem um exemplo, né, para ter um casamento a gente não tinha. Então a gente vivemos, foi muito sofrido, foi muito difícil, né, tanto para mim quanto para ele, né, os dois sem base, sem estrutura. Aí vai morar junto e a gente reproduzia. Ele reproduzia a figura que ele viu, eu reproduzia o que eu vi. E aí foi muitos conflitos, muito. Passei assim por coisas que muito difícil, que aos olhos humanos não tinha jeito, né? O que eu e ele passamos junto, aos olhos humanos não tinha jeito, não tinha saída. Sabe, esse casamento, ele é um casamento destruído, ele é um casamento fracassado, esse casamento não vai dar em nada. Passamos por vários livramentos, da gente ver que era algo maior que estava agindo ali. Eu não conhecia o Senhor, né? Começa por aí. Não nasci num berço cristão, né? Eu já tinha ouvido falar de Deus, de Jesus, assim como o Jó já tinha ouvido falar, mas de ter crescido dentro de uma igreja e frequentado, não tinha isso na minha vida. Então foi um pouquinho mais difícil, né? Mas o Senhor, quando Ele tem um plano na nossa vida, Ele começa a trabalhar de uma forma que a gente não entende. E hoje eu entendo uma coisa, depois de todo o processo que eu passei, árduo, foi mais ou menos quase 2 anos, né? Que foi assim, as batalhas, os conflitos no meu casamento, tanto para mim quanto para meu esposo. Mas o Senhor, Ele tinha um plano maior na nossa vida, né? Porque o Senhor, Ele não une casal, Ele une um propósito. Ele quer que aquele propósito ande junto, que aquele propósito frutifique na presença do Senhor. Mas a gente precisa estar na presença do Senhor para que isso aconteça. E tanto eu quanto meu esposo, a gente não estava na presença do Senhor. A gente vivia no mundo, fazendo as coisas do mundo, comendo dos manjares de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo colocava diante de nós era o que a gente fazia e achava que estava tudo certo. É normal, né? É minha vida, é meu livre-arbítrio. Cuidado o que você faz com o seu livre-arbítrio, porque tem consequências. E tem consequências que vai acarretar em marcas, né? O Senhor chega, o Senhor, Ele cura. Mas tem coisas que a gente fica com cicatrizes, né? A gente carrega marcas, né? O pecado, ele tem uma consequência. E então eu e meu esposo, né? O Senhor começou a usar pessoas para falar comigo. Eu lembro uma experiência assim que eu tive. Falei com meu esposo, não dá mais certo,
Peguei e voltei pra casa da minha mãe. Chegou lá, numa sexta-feira, nunca me esqueço. Eu falei, eu preciso ir dentro de uma igreja, eu preciso ir dentro de uma igreja. Peguei meu filho e fui. Cheguei lá, a igreja tinha muita gente, muita gente mesmo. Não sei se estava tendo algum congresso, o que era, mas tinha muita gente. E eu só sei que eu só chorava. Eu não lembro nem a palavra que pregou. Só sei que eu chorava. E o homem que estava lá na frente, pregando, louvando, quer dizer, ele pegou e falou assim pra mim, ei moça, você aí. Quando ele falou, ei moça, você aí, tinha tanta gente, eu falei assim, jamais que é eu. Eu abaixei minha cabeça, né? Tanta gente aqui, por que eu? Mas quando o Senhor tem um encontro marcado, Ele quer falar com a gente, é nós mesmos, no meio daquela multidão, Ele acha a gente. A gente não precisa subir na árvore como o Zaqueu, quando o Senhor Ele quer falar algo, né? Mesmo a gente tentando se esconder, o Senhor Ele fala, Ele vai de encontro com a gente. E aí Ele falou, é você mesmo que abaixou a cabeça, olha Ele aqui. Aí eu fui, olhei pra Ele, Ele falou assim, o Senhor manda te dizer que Ele vai transformar aquela situação que você tá vivendo. Ele vai mudar aquela situação que você tá vivendo. Aí ele foi e cantou um pedaço de um louvor pra mim, que é do Jefferson Rufino, que fala assim, vai passar, eu sei que toda essa luta vai passar, está doendo, mas não vai querer parar, só não se desespere, pelo amor de Deus. Eu não sei com quem que o Senhor está falando aqui, mas o Senhor está falando com você. Vai passar essa luta que você está passando, ela vai passar, tá doendo, mas vai passar, não pare, não desista, não desista do seu casamento, porque tem jeito, quando o Senhor tem um propósito, tem jeito sim, o Senhor transforma, o Senhor muda. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, o meu casamento ele só mudou quando eu me posicionei diante do Senhor. E aí voltando, ele falou isso aí pra mim, ele falou assim, você vai voltar aqui pra testemunhar o que o Senhor vai fazer na tua vida. Olha meus irmãos, quando o Senhor ele tem uma promessa, olha a minha irmã que tá assistindo esse vídeo, que acha que o seu casamento não tem mais jeito, que o seu marido não tem mais jeito, que o seu marido ele é um usuário de droga, ele bebe, ele fuma. Minha irmã, tem jeito, pro Senhor tem jeito, tudo é possível aquele que crê. Marcos 9:23, tudo é possível, mas a gente tem que crer, a gente tem que agir com a nossa fé também. Não é apenas crer e ficar de braço cruzado, a gente tem que se movimentar. O mundo espiritual, ele é movimento, meus irmãos. E ali eu fui embora, no outro dia eu voltei novamente para casa, né, junto com meu esposo. Mas aí as lutas não parou. Não parou, foi as lutas intensas. Quantas vezes eu chorei. Quantas vezes eu chorei. Quantas vezes eu desacreditei. Quantas vezes eu quis desistir. Quantas vezes eu olhava e falava, não, meu Deus, por que que eu tô vivendo isso? Por que que eu estou passando por isso? Mas minha irmã, meu irmão, tem coisas que é só a gente que passa, não é outro que passa no nosso lugar. Amém? E aí foi intensificando e eu comecei. E ali numa igreja, e ali em outra, e assim eu tava indo, sabe? O Senhor ele tinha um propósito tão grande na minha vida e na vida do meu esposo, mas tão grande, tão lindo, né? Hoje eu consigo enxergar isso. Mas quando a gente tá dentro do problema, quando a gente tá lá no fundo do poço, porque eu e meu esposo nós chegamos no fundo do poço mesmo. No mais profundo que você puder imaginar, que nós não conseguíamos nem ver um pinguinho de uma luz que podia tirar nós dali. Foi triste, foi feio mesmo, sabe? De ter vez, de eu e ele não ter o que comer dentro de casa, sabe? Nós passamos por isso. E, meus irmãos, o Senhor, ele chegou a usar uma vez uma mulher, eu tava passando na rua com meu filho, uma mulher, na hora que eu passei na frente do bar, ela me chamou, e Deus usou ela para falar comigo. A mulher estava bêbada, ela estava cheirando um cheiro tão forte de bebida, mas o Senhor usou ela, porque o Senhor usa os improváveis. Ele usa a situação que for para falar com a gente. Ele usa a situação que for para falar com você, mas a gente tem que estar atento à voz do Senhor. E ela falou que Satanás queria destruir meu casamento. Sabe o que eu pensava? Mas destruir o quê? Já tá tudo destruído. E aí o Senhor, numa outra situação, ele usou uma outra pessoa para falar comigo, uma pessoa diferente. Eu passando na rua, a pessoa chamou eu para conversar. Ela falou, Satanás quer destruir seu casamento. Eu falei, como? Quer destruir o quê? Pra mim já tava tudo destruído, sabe? A situação que a gente vivia, do jeito que tava, já tava tudo, não tinha mais jeito. Mas ainda que você olhe e não vê mais jeito, o Senhor, ele veio para os improváveis. O Senhor, ele é especialista em resolver a situação mais difícil que tem. E o Senhor, ele é especialista
em tratar as pessoas, assim como Ele tratou a minha vida e a vida do meu esposo. E aí eu fui buscando a Deus, fui indo na igreja, fui indo. E o Senhor, sabe, eu sempre senti o amor do Senhor, porque Ele sempre falava, na minha dor Ele falava comigo. Eu não conhecendo Ele falava comigo, Ele usava pessoas para falar comigo. E ali eu fui buscando cada vez mais, buscando. A chegar um tempo de eu, assim, tá buscando, mas eu não tinha entregado minha vida para Jesus, não tinha aceitado Jesus, não tinha acontecido nada disso na minha vida. Só que teve uma ocasião, meu esposo ele estava num campo de futebol jogando o jogo. E eu estava ali, juntamente com ele, né, assistindo ele. E tava eu, mais uma amiga minha, que o esposo dela também estava jogando bola. E ela foi e ofereceu para mim cerveja. Eu fui e falei para ela, não, eu não quero. Ela, não, bebe. Eu falei, não, eu não quero. Ela falou, por causa do seu marido, eu escondo pra ele não te ver. Eu falei, não, eu não quero. Sabe por quê, meus irmãos? Antes mesmo de eu ter entregado a minha vida pra Jesus, o Senhor já foi tirando aquela vontade de beber em mim. Sabe, eu nunca me envolvi com entorpecentes, mas com bebida, porque pra mim é tudo a mesma coisa. Cigarro, bebida, entorpecente, é tudo um vício. Se a pessoa ela pratica aquilo ali, ela tá dentro de um vício, né? E na Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. De repente, o inimigo ele vai vir com uma situação, daqui a pouco com outra, mas o amor do Senhor ele era muito grande, porque desde quando eu nem conheci meu esposo, que eu já era do mundo, me encontrava no poço de perdição, quantas propostas eu tive para usar droga, mas eu sempre pensava, meu Deus, dentro da minha casa eu via pessoas que usavam isso, se eu usar isso, será que eu vou ficar igual aquelas pessoas, sabe? O padrasto meu que usava, tinha um comportamento, sabe, totalmente horrível. Eu falava, eu não posso ficar daquele jeito. Então isso me impedia. Só que hoje eu consigo ver que foi a própria mão do Espírito Santo de Deus me segurando para que eu não fizesse isso. Porque o Senhor sabia, o Senhor tinha um propósito na minha vida. Se eu tivesse me envolvido com isso, de repente ia ser mais difícil para mim sair do mundo, sair das garras de Satanás. Só que, meus irmãos, quando o Senhor ele tem um plano, quando Ele tem um propósito, o Senhor... Ele é tremendo, meus irmãos, Ele é tremendo, Ele faz coisas inimagináveis na nossa vida. E ali eu recusei isso daí. Antes mesmo de eu entregar minha vida para Jesus, um dia eu acordei pela manhã. Eu lembro que, sabe quando você tá pra sabe, jogar a toalha pra cima e deixar tudo pra trás? Eu tava assim naquele dia. E eu lembro que eu entrei no YouTube e cantou uma música da Midian Lima que fala assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aquela música, ela marcou e ela marca a minha vida até hoje. Sabe, irmãos? Aquela música, ela foi tão forte como uma flecha no meu coração. Sabe, foi muito poderosa aquela música. Que na hora que eu escutei aquele louvor, eu falei, eu não posso parar. Eu não posso desistir. E aí eu me lembro que eu fui até o banheiro. Eu fui lavar meu rosto. Eu tinha acabado de acordar naquela manhã. E eu usava piercing no nariz. E o Espírito Santo de Deus, que eu nem conhecia, Ele falou ao meu coração, tira esse piercing. E eu fiquei sem entender nada. Não conhecia Ele, não conhecia o Senhor. Como assim? Tira o piercing? Oxi. Mas eu obedeci. Tem até um shorts no meu canal, se vocês dar uma maratonada, vocês vão estar vendo eu falando sobre isso. E eu fui obedecer, meus irmãos. Eu não entendia, mas eu obedeci. Porque a minha autoestima sempre foi muito baixa. Então eu achava que eu colocar piercing ia me fazer mais bonita. Eu achava que eu fazer tatuagem ia me fazer mais bonita. Mas não, eu sou linda como o Senhor me fez. Você é lindo, linda como o Senhor te fez. Porque o Senhor não ia fazer todo mundo igual. Ia ser estranho, né? Se todo mundo fosse igual, né? Cada um tem o seu jeitinho. E o Senhor, Ele desenhou cada um de nós da forma que Ele queria que fosse. Mas eu não entendia isso. Porque eu tinha um complexo de inferioridade, sabe? Eu me sentia bem se eu tivesse com piercing. Eu me sentia bem se eu estivesse fazendo uma tatuagem, né? Mas não era isso o plano do Senhor pra minha vida. Mas, meus irmãos, sabe? Eu falo assim que quando eu cheguei até Cristo, a primeira coisa que eu falei, a primeira coisa que eu pensei quando as escamas caiu, realmente quando eu tive um encontro com o Senhor, foi assim, ó: por que eu não fui antes? Por que eu tive que passar tudo que eu passei para ir para Cristo? Só que hoje eu vim falar uma coisa para você. Não importa onde você chegou, não importa onde você tá, não importa tudo que você passou na tua vida.
O Senhor, Ele tem um plano para tua vida. Se você tá aqui, se você tá assistindo esse vídeo, o Senhor tá falando com você. Ele tem um plano na sua vida, Ele tem um propósito na sua vida não acabou, o seu casamento, ele não tá destruído, ele pode ter chegado na situação que chegou. O Senhor, Ele é fiel para transformar. Só que lá em Provérbios 14:1 vai dizer assim: a mulher sábia edifica a tua casa, a tola ela destrói com as suas próprias mãos. Quando eu ouvi esse versículo, meus irmãos, eu não gostava. Eu falava, como assim? Tudo é na nossa mão. Por que a mulher sábia edifica, a tola destrói? E esse homem, o que ele faz também? Ele não leva em conta? Tudo é eu, a responsabilidade em cima de mim? Eu pensava desse jeito. Hoje eu amo essa passagem. Porque a mulher sábia, ela edifica. A mulher que ora, ela mantém a sua casa em pé. A mulher que ela jejua, a mulher que busca, ela mantém o teu casamento de pé. As portas do inferno não prevalecem contra a mulher de pé. A mulher determinada, a mulher que ora, a mulher que busca pelo teu lar. Então, mulher, você que está me assistindo, busca pelo teu lar, busca pelo teu casamento, toma uma posição diante do Senhor. Porque muitas das vezes a gente fica, ó céus, ó azar, olha o que eu tô passando, o Senhor não tá vendo, meu Deus, minha vida. Mas você fica prostrada, você tá achando que você ficar prostrado, algo vai mudar na tua vida. Faça a diferença, levante-se, vai arrastando como aquela mulher do fluxo de sangue, que estava ali há 12 anos com aquele sangramento. Ela estava sangrando, ela gastou vários recursos, ela foi atrás de tudo e nada resolveu, aleluias, nada resolveu. Só que um dia ela tomou um posicionamento, ela ouviu que passava Jesus, e quando ela ouviu que passava Jesus, ela foi até ele, tocou nas vestes dele. Ela nem precisou falar, muitas das vezes você nem está aguentando falar, você nem está aguentando orar, a tua angústia é tanta, o teu sofrimento é tanto, você não consegue ver nada, você não consegue ver uma esperança para a tua vida, para a tua situação, para a vida do teu filho, de repente, que se enfiou nas drogas, na vida da tua filha, que se enfiou na prostituição, você não consegue ver nada. Um filho, um marido, que seja, que está dentro de uma prisão, que pegou uma pena alta, você olha e fala, meu Deus, acabou tudo. Não acabou, não acabou. Toma uma posição na sua vida. Tudo é sobre posicionamento, tudo é sobre escolha. A escolha está na nossa mão. O Senhor, Ele deu livre-arbítrio para a gente. E o que a gente tem feito com o livre-arbítrio que o Senhor nos entregou? Você ficar remoendo no seu passado, remoendo, eu teria todos os motivos, meus irmãos, para remoer na infância sofrida que eu tive. Foi tudo muito difícil para mim. Eu nunca tive nada de mão beijada. Nunca. Nós crescemos com um pouco, nós crescemos com um mínimo. Nós crescemos, eu e meus irmãos, com roupa ganhada dos outros. A minha mãe nunca teve uma condição de entrar dentro de uma loja para comprar uma roupa para mim e para meus irmãos. Ela não tinha. Quando chegava Natal, Ano Novo, de repente, né, tem muita família que tem a condição de entrar dentro de uma loja para comprar uma roupa, para comprar um presente. Eu e meus irmãos, a gente crescemos sem isso. Um chocolate na Páscoa era quando alguém dava. Claro que hoje eu entendo que o real sentido da Páscoa é Jesus. Mas naquela época eu era uma criança, não conhecia Jesus, não sabia sobre isso, né? Você vê ali todo mundo ganhando, você também quer ganhar. E nem por isso eu morri. Nem por isso eu morri, eu tô aqui. Eu tô aqui para dizer para você que o Senhor curou a minha vida. O Senhor curou a minha alma, o Senhor curou os meus traumas, tudo que eu vivi, tudo que doeu, tudo que foi difícil. Foi difícil? Foi. Doeu, mas passou. Um dia eu ouvi uma frase assim, ó, e eu vou levar ela pra minha vida, e leva pra tua também. Não importa o que a vida fez com você, não importa o que aconteceu, mas o que você vai fazer com o que a vida fez com você? O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Você vai querer pagar o mal com o mal? Você vai querer desejar a ruína, a morte daquela pessoa que te causou mal, que te abusou de repente, que te traiu, que te deixou, que te enganou? Não! A Bíblia vai dizer que a gente tem que amar quem não nos ama. A Bíblia vai dizer que a gente tem que dizer bem daqueles que falam mal de nós. A Bíblia vai dizer que a gente tem que fazer o bem sem olhar para quem. A Bíblia vai dizer que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você entende que a palavra do Senhor ela vai totalmente contra aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente acha. Mas quando a gente tem uma vida entregue para o Senhor, quando a gente realmente entrega o rumo da nossa vida nas mãos do Senhor e fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é mais do nosso jeito. Meu irmão, não é mais do seu jeito. Minha irmã, não é mais do teu jeito, é do jeito de Cristo. Acorda. É tempo de acordar. É tempo de acordar. Muitas das vezes esse sofrimento que você está passando, essa situação que você está passando, é porque você não tomou uma posição. Você não perdoou quem você precisa perdoar. Perdoa, irmão. O perdão, ele é a melhor coisa que a gente pode fazer. O perdão, ele quebra cadeado. O perdão, ele abre porta.
O perdão, ele faz o inimigo cair por terra. Porque o inimigo, ele quer que a gente remoa no nosso passado, remoa em cima do nosso sofrimento. Só que o Senhor, ele veio para dar vida e vida com abundância. Só que a gente tem que tomar posse disso. A gente tem que se levantar, meu irmão, minha irmã. Não em cima do que nós passamos. O que nós passamos, já passamos. Não tem como a gente voltar para trás e tentar resolver algo que nem quando a gente estava na situação a gente conseguiu resolver. E meus irmãos, entendam. Nada fugiu do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Tudo é permissão do Senhor. Nós não temos que olhar as situações como, por que eu passei por isso? Onde estava o Senhor? Onde está o Senhor que está vendo eu passar por isso e não faz nada? Sabe por que muitas das vezes eu questionei isso? Eu falei, onde o Senhor estava? Por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Por que o Senhor permitiu eu passar por um abuso? Por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Por quê? Mas nunca foi culpa do Senhor. Sabe que um dia o Espírito Santo falou dentro do meu coração? Era para ter acontecido coisa pior e eu não deixei. Eu livrei. O Senhor, ele não tem culpa do mal que está no mundo. Por desobediência, o mal entrou no mundo. E o Senhor, ele não tem culpa. Ele não tem culpa das ações do ser humano. Ele não tem culpa do ser humano que é mal. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa de nada que está acontecendo na sua vida, o que já aconteceu. Só que hoje ele está aqui te dizendo. Ele quer curar essa ferida. Ele quer curar ainda isso que dói dentro de você. Aleluias. Só que você tem que deixar. O Senhor, em Apocalipse 3:20, ele vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com você. É isso que o Senhor fala hoje para você. Se você abrir a porta do seu coração, ele tem algo novo para fazer. Só que não tem como ele colocar vinho novo em odre velho. Não tem coisa ele colocar coisa nova em coisa velha. Tem que limpar, tem que tirar, tem que transformar. Tem que permitir a ação do Espírito Santo de Deus. Para que assim o Senhor venha completar uma obra que Ele tem na sua vida. Você está sofrendo porque você quer. Você está sofrendo à toa. Porque você não tomou uma posição com o Senhor ainda. Porque você não entregou a sua vida para Jesus. Porque você tem perdido tempo. Por quê? Porque o Senhor te diz nessa tarde, por que você tem perdido tempo? Levanta. Olha para Jesus. Você não tem força? Olha para Ele. Chora que Ele vai entender pelas suas lágrimas. Mas não fica estagnado, não fica parado. Não fica aí achando que vai chegar, Jesus vai chegar aí e vai pegar nossa mão. Vamos, não. Ele tá com as mãos levantadas, esperando que você abra a sua boca, que você profetize, que você faça algo. Faça algo, meu irmão. Porque se eu ficasse olhando pela situação que eu estava passando, eu ia estar lá até hoje. Mas para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus, vai fazer 6 anos que eu e meu esposo entregamos a nossa vida para Jesus. Foi fácil? Não foi fácil. É fácil? Não é fácil. A gente luta há uma luta do Espírito Santo entre a carne e o Espírito diariamente na nossa vida. A gente tem que lutar para a gente não ser mais quem a gente foi. A gente tem que lutar para não falar como a gente falava. A gente tem que lutar para não ir em lugares onde a gente ia. Renúncia, irmãos, é algo que eu e meu esposo aprendemos e estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos tudo. Vamos partir, não vamos saber de tudo. Só que nós temos que buscar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos buscado comunhão com o Senhor. Nós deixamos as velhas práticas. Nós deixamos o velho homem morrer todos os dias. Como uma conhecida minha diz, uma amiga minha, uma mãe na fé diz, vida com Deus é todos os dias. É todos os dias, meus irmãos. Não é hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje eu sou, hoje eu vou ficar em cima do muro. Não. Não há tempo para brincar com a palavra do Senhor. Se esse vídeo chegou até você, é porque o Senhor está falando com você. Eu não tenho dúvida disso. Porque o Senhor não despede a sua multidão de mão vazia. Ele fala, Ele testifica no teu espírito, recanto labachei. Então toma uma posição diante do Senhor hoje. Não espera para amanhã. O que você pode levantar hoje. Porque o Senhor, Ele faz a parte dele. Só que Ele conta com você fazer a tua parte também. Aleluias. E ali, meus irmãos, eu comecei a buscar. Deixa eu voltar onde eu estava. E eu comecei a buscar. E eu comecei a buscar. E quantas vezes eu chegava dentro de casa, meu esposo ainda não estava buscando. E o inimigo usava ele para falar algo para mim. Ah, meus irmãos. Aí a velha Bianca se levantava.
Aí a velha Bianca debatia com ele, porque eu sempre fui assim. Eu debatia, eu brigava, eu era impliquenta, eu não vou jogar só a culpa do meu casamento frustrado nele. Não posso fazer isso. Eu tenho que dizer quem eu era. Eu não era fácil de lidar também. Eu era orgulhosa, eu batia de frente. Eu falava palavras torpes. Falava, irmãos, não tenho vergonha de dizer. Porque de repente você que está aí assistindo, você age assim. E assim te diz o Senhor, muda a tua fala, muda o teu comportamento. Muda. Se você quer ver algo diferente, você tem que tomar uma posição diferente também. E aí, meus irmãos, eu perdia toda a palavra que eu tinha ouvido. E aí eu fui buscando. Aí o Senhor começou a falar sobre o silêncio. Ah, foi fácil? Foi não, meu irmão. Foi não, minha irmã. Não foi fácil me calar e me silenciar. Como eu disse, eu era bocuda. Eu falava a palavra torpe. Quando vinha falar pra mim, eu já tava falando no meio do abecedário. Eu era assim, eu era. Mas quando ele chega, ele transforma. Quando ele chega, ele faz tudo novo, meu irmão. Vale a pena. E aí, meus irmãos, eu comecei a me silenciar. Eu me mordia, a minha vontade era de falar o que eu pensava. Porque às vezes a gente tem vontade de falar o que a gente pensa. Mas se o Senhor tá mandando você silenciar, silencia. Silencia que Ele vai honrar no seu silêncio. Ele vai agir no seu silêncio. Ele vai se levantar ao seu favor no seu silêncio. Mas agora o Senhor fala, de repente você tá buscando a Deus. O Senhor tá dando certa direção pra você, eu não quero você ali. Eu não quero que você faz isso. Muda aqui, eu quero te tratar aqui, eu quero te transformar aqui, eu quero te curar aqui. Só que você não dá brecha, você não dá espaço para o Senhor fazer isso na tua vida. Como você quer que aconteça? Meu irmão. Aí é difícil, né? Vamos escutar a voz do Senhor. Vamos começar a colocar em prática. Porque a Bíblia vai dizer que a gente não pode ser só ouvinte, mas a gente tem que ser praticante daquilo que a gente está ouvindo. E eu não tô aqui para querer dizer que eu sou melhor que você, não. Porque também foi muita luta, foi muito conflito dentro de mim. Mas um dia eu resolvi me silenciar. E quando eu me silenciei, um dia eu me troquei. E quando eu olho, meu esposo estava se trocando. Eu falei, oxe, pra onde você vai, homem? Ele falou, eu vou com você. Eu quero ver o que estão fazendo com você lá. Deus é lindo, não é? Ele é lindo, ele é tremendo. E ali a gente começou a ir. Eu me lembro que ele falou assim pra mim, quando a gente saímos do culto. O que você veio falar aqui da minha vida? Eu falei, eu não vim falar nada da sua vida. Eu entrava, meu sofrimento era tanto, minha luta era tão grande, que eu entrava, eu saía, não conversava com ninguém, eu não falava, eu só ia ali e tava ouvindo mesmo, sabe? Então eu não tinha falado da vida dele pra ninguém, só que o Senhor, Ele é o Senhor que revela, Ele revela o que você faz, Ele revela o oculto e o escondido, Ele mostra, tá bom? Ele mostra. E ali foi um confronto, porque a verdadeira palavra do Espírito Santo de Deus, ela é confronto pra tua carne. Ela não é massageio pro teu ego. Não, não é. Ainda que você queira ouvir algo que você quer ouvir, e o Espírito Santo ele vai dizer outro, é pra sua melhora. Porque o Senhor, se Ele te corrige, é porque Ele te ama. E glória a Deus por Ele te corrigir. Glória a Deus por Ele falar com você. Amém, irmãos? E ali a gente começamos a ir, e foi um processo muito rápido, irmãos. Pra resumir assim pros irmãos, vai fazer 9 anos que eu e meu esposo estamos juntos. Foi mais ou menos uns 2 anos assim de luta e sofrimento no casamento. Tem pessoas que falam assim pra mim, nossa, foi muito rápido o seu processo. Mas meus irmãos, sabe, eu falo assim que eu venho de um histórico tão assim, desde a infância, sabe, tanto sofrimento, tanta coisa que eu acho que o Senhor falou, não, eu vou agir de forma diferente na vida dela. Mas por quê, irmão? Porque eu tomei uma posição, não é porque eu sou melhor que você, não é porque eu sou melhor que ninguém. Não, eu não sou melhor que ninguém. E outra, eu também aprendo uma coisa. Cada um, o Senhor tem um processo. Cada um, o Senhor, ele faz de um jeito. O que Ele vai fazer na minha vida não é do jeito que Ele vai fazer na sua. De repente, na minha vida, você pode olhar, ouvindo meu testemunho e realmente dizer, nossa, foi rápido. Mas só eu sei que eu passei. Só eu sei as lágrimas que eu chorei. Só eu sei a dor que foi. Foi muita dor. Foi muita dor, sabe? A minha alma, ela gritava. Então, é uma coisa que eu aprendi, a gente não tem que comparar o processo um do outro. Você tem o seu processo, né? Você tem o seu tempo com o Senhor.
Eu tenho meu processo, eu tenho meu tempo com o Senhor e assim vai. Só que um testemunho, ele serve para motivar. Ele serve, um testemunho, quando você assiste um testemunho, é para você entender que o Senhor tem algo na sua vida. Você não para num vídeo à toa, você não para num testemunho à toa. Quantas vezes eu entro no shorts e o Senhor fala comigo através daquele shorts? Quantos testemunhos que eu assisti e me motivou para continuar, sabe? Buscando, servindo e lutando pela minha casa. E aí, meus irmãos, foi quando entrou na pandemia, meu esposo buscando ali, teve um dia que ele aceitou Jesus num culto e ali foi o processo. Quando ele aceitou Jesus, o Senhor já começou, sabe, movimentar de uma forma muito linda sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Ele falou, eu vou batizar. Quando ele falou, eu vou batizar, eu falei, vou junto. Eu vou junto, se ele tá indo, eu comecei a ir primeiro na igreja, ele tá querendo batizar já, eu vou ir junto com ele, Senhor. Eu vou ir junto, vou já entrar nesse embalo aí. Glória a Deus quando eu tomei essa atitude, glória a Deus quando eu me batizei, glória a Deus quando eu tomei uma posição com o Senhor, eu tive uma escolha de aceitar Ele como meu único, suficiente Salvador. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Se eu pudesse voltar e ter ido antes, eu ia. E um dia você vai dizer isso também. Bem que um dia aquela moça falou naquele vídeo, por que eu não fui antes? Por que eu esperei tanto? Por que eu achei que pra mim não tinha jeito? Por que eu achei, mas eu já aprontei tanto? De repente você é uma pessoa que você tá desviado do caminho do Senhor, sabe? Você conhece a palavra do Senhor. E você fala, mas eu já fui tão longe. Não tem mais jeito pra mim não. E hoje eu vim te dizer, tem jeito pra você sim. Não importa quão longe você foi. O Senhor está de braços abertos te esperando. Ele está te esperando você dar um passo até Ele, para que Ele venha transformar a sua vida, para que você venha voltar para o lugar da onde você nunca devia ter saído. O filho pródigo, um dia ele saiu. Só que o pai nunca deixou de ser pai. O pai nunca deixou de esperar ele. O pai sempre esperou ele de volta. Aí ele teve que comer do lixo. Ele teve que comer junto com os porcos. Pra ele lembrar como era na casa do pai. De repente você tá aí, nesse vídeo, e tá lembrando como era na casa do pai. Quando você sentia a presença, recanto labaxei, recanto labaxai. Quando você sentiu o toque, quando você sentiu o amor do Senhor pela tua vida, lembra? Lembra, filho meu, assim te diz o Senhor. Eu tô te esperando no mesmo lugar, Ele tá te esperando no mesmo lugar. Ele te espera, volta. Não importa o que você fez. Não importa o pecado que você cometeu, o Senhor, Ele te espera. Ele está te esperando no mesmo lugar. Busca Ele. Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim, responder-te-ei, anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Clama ao Senhor, busca ao Senhor, que Ele tem novidade de vida para você. A tua história não acabou. A tua história não acabou. O inimigo, ele quer acabar com a tua história, ele quer acabar com a tua vida, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer matar os teus sonhos. Só que o Senhor, Ele é um Deus que Ele ressuscita os sonhos. Ele tira o homem do lamaçal do pecado, porque um dia Ele tirou eu, tirou meu esposo. Nós chegamos no profundo, no abismo. Nós estávamos lá no lodo, na sujeira. Nós estávamos. Mas um dia a gente decidimos buscar. Alguém se levantou e foi. E a partir da busca de o Senhor transformou tudo. De repente, mulher, o Senhor está esperando você ir para Ele mudar esse cativeiro que você está vivendo. De repente, homem, o Senhor está esperando você ir para Ele salvar o teu casamento. De repente, mãe, o Senhor está esperando você se levantar para que Ele tire aquele filho que está dentro da cadeia. Tire liberta o cativo que ele tem dentro, o cativo que ele tem na mente. Toma uma posição diante do Senhor. Toma uma posição diante do Senhor. Busca o Senhor. Se levanta. Se levanta. Se esse vídeo chegou até você, volta a dizer, não é por acaso. É porque o Senhor, Ele tem algo para falar com você. Ele está falando com você já. Eu creio em nome de Jesus. E ali, irmãos, foi. Aí meu esposo batizou. E foi algo tremendo, maravilhoso. Nós se batizamos no mesmo dia. Foi algo lindo, maravilhoso, marcante. Aí eu pensei assim, agora nós vai para Jesus, uhul, vai dar tudo certo. Senhor, ó, eu quero assim, assim, assim minha casa, Senhor. Tem como, Senhor, ó, o nome dele é sujo, no Serasa, nosso nome era sujo, hein? Ó, nós vai limpar o do meu esposo, tá mais fácil, aí nós vai lá na loja e a gente vai comprar todos os móveis, nós parcela uma coisinha, nós parcela R$60, outros 50, obviamente, uma outra nós parcela 50 e nós faz parcelinha tudo pequenininha que a gente vai conseguir pagar.
Não foi assim não, irmãos. Sabe que o Senhor ensinou a gente viver da provisão dele. Sabe, de você fazer a última mistura e você falar como vai ser amanhã. E o Senhor mandar uma pessoa 10 e pouco da noite bater palma na porta da tua casa. Uma pessoa que você só conhecia de vista, nunca conversou. Eu particularmente nunca tinha conversado com essa pessoa. E a pessoa chegar na porta da tua casa com uma sacolinha de mercado, com uma sobrecoxa, uma salsicha, um Danone e uma bolacha para os teus filhos. Eu só tava pensando na mistura. Só que não tinha nem o Danone nem a bolacha. Só que o Senhor, sabe o que eu vejo? Ele pensa além do que a gente pensa. Ele entrega mais do que a gente está precisando. Ele é lindo. Ele é lindo. Eu olhava e falava, meu Deus! Aí foi as primeiras experiências que a gente começamos a ter com o Senhor. Que experiências foi essa? Da provisão do Senhor. Viver por fé e não por vista. O Senhor te chama a viver por fé e não por vista. Não é o que você está vendo que vai definir o seu amanhã. Não é o que você está passando que vai definir o que vai acontecer daqui a pouco. Não é as notícias ao contrário. Não é o teu cenário. Não, o Senhor levanta no meio de cenários improváveis. O Senhor é especialista em chegar no de repente na nossa vida e mudar toda a circunstância que a gente está vivendo. Ele faz isso para edificar a nossa fé. Irmãos, teve uma situação... que a gente tinha uma quantidade de arroz na lata. E eu falei assim pro meu esposo, e agora? Meu Deus, o que a gente faz? A gente mandou uma mensagem pra uma pessoa que vendia cesta básica, na época, né? Isso foi tudo na época da pandemia, nós passamos já tudo isso. Nossa, você vê, converteu e tudo, a movimentação acontecendo, a edificação do Senhor acontecendo na nossa vida. E a pessoa falou assim, eu não posso vender, eu preciso de uma entrada. E na época meu esposo trabalhando por dia, aquela luta, falei, meu Deus. E eu insisti, o homem falou, não tem o que eu fazer. Aí eu entrei dentro do meu quarto, eu comecei a orar. Eu lembro que eu falei assim pro Senhor, Senhor, na tua palavra vai dizer que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, faça algo. E aí eu fui orando. Ore a palavra. Às vezes você fala, mas eu não sei orar, irmã, por onde eu começo? Ore a palavra, declare a palavra, profetiza no teu cenário. Profetiza no vale de ossos secos. Profetiza que o Senhor ele entra com a providência. Meus irmãos, eu saí dentro do meu quarto naquele dia, nunca vou esquecer, foi num sábado. A nossa porta da frente estava fechada, eu escutei batendo palma. Eu abri a porta, tinha uma moça, ela disse assim, aqui mora a Bianca? Eu falei, sim. Ela falou assim, você aceita uma cesta básica? Eu não estava esperando nem a mulher acabar de falar, eu já estava assim com a cabeça, sim. Ali tinha até leite, irmão. Pensa numa cesta abençoada. Quando eu e meu esposo foi abrindo aquela cesta, nós começamos a chorar. Vira a providência do Senhor. Você não precisa mendigar nada de ninguém, porque Ele falou que nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Você não precisa se humilhar diante do homem. Se humilhe, sabe aonde? Aos pés do Senhor. Se humilhe nessa situação que você está passando, aos pés do Senhor, que é Ele que vai resolver, Ele que vai dar a resposta do céu, é Ele que envia quem Ele quer. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. E o Senhor mandou ali no portão da minha casa aquele dia, para mostrar, para provar que é Ele na minha vida, é Ele na minha casa. A gente é dependente de Deus, a gente não é dependente do homem, meu irmão. Não é, minha irmã, dependente do homem, é do Senhor Jesus. Se Ele te chamou, Ele te garante. Ele garante a sua caminhada, Ele vai te sustentar na caminhada. Na palavra dele vai dizer, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Se você estiver perto dele, ele vai estar perto de você. Ele vai dizer, aproxime-se de mim que eu vou me aproximar de você. Então, meus irmãos, a gente tem que dar um passo em direção ao Senhor. Não esperar de braços cruzados. Eu estou passando isso, mas eu estou aqui sentada. Eu estou passando isso, mas eu estou aqui deitada. Levante, dobra teu joelho, ora, busca. Que você vai ver a provisão do Senhor chegar dentro da tua casa. Não importa o que você está precisando. O Senhor, Ele manda, o Senhor, Ele faz. E quando o Senhor manda, todo mundo tem que obedecer. Porque Ele é Deus. Ele é dono de todas as coisas. Em Ageu vai dizer que Ele é o dono do ouro e dono da prata. Há algo impossível para o Senhor fazer? O que é impossível na sua vida? O que é impossível de acontecer na sua vida hoje? Fala para mim. É um dinheiro do aluguel que você não tem? É o dinheiro de uma conta que você não tem? É uma comida que você não tem? É um filho que está perdido? É um esposo que está perdido? De repente é você que se perdeu na droga, na prostituição? Qual é o seu problema? O Senhor te diz, não importa o seu problema. Ele não é maior do que o Senhor. Ele não é o seu problema, a sua situação, o seu cenário, ele não é maior do que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra.
e tudo que há nela. Não tem nada impossível que o Senhor não possa fazer e o Senhor não possa resolver. Se levante, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E ali, irmãos, começou a caminhada com Cristo. Eu e meu esposo, lado a lado, os dois juntos. E nasceu um sonho no meu coração. Que sonho é esse? De fazer doces. Me senti improvável. Me senti que eu não ia conseguir. Não tinha nenhum curso. Não tinha o recurso financeiro. Mas eu comecei com leite condensado, um creme de leite, 6 ovos e um pouquinho de chocolate em pó. E a farinha, que não pode faltar, né? Claro. E ali eu fui. Fiz o dinheiro que eu ganhava de comprava o outro e assim ia. E meu esposo nas obras que ele trabalhava, oferecendo para as pessoas. Olha, minha esposa faz pudim, minha esposa faz bolo. Irmãos, foi tanta ideia que o Senhor foi dando. Foi pão de mel, foi cone, foi trufa, foi pudim, foi bolo vulcão, foi bolo de aniversário. Uma pessoa que não sabia fazer nenhum bolo. Se meus irmãos for assistir isso, eles vão lembrar. Uma vez, eu tinha aproximadamente uns 14 anos. Eu fiz um bolo que ele ficou tão duro, que meus irmãos jogou no muro e falou: isso aqui serve para concreto. Nossa, fiquei num trauma daquilo. Mas o Senhor curou também. Brincadeiras à parte. Mas meus irmãos, eu não sabia fazer. E o Senhor foi me capacitando. E eu fui assistindo vídeos no YouTube. Fui assistindo, fui aprendendo. Fui fazendo. Meu esposo, ele chegava do trabalho. Ele ia na rua para vender os doces. Ele andava 2 voltas no quarteirão com isopor cheio de bolo de pote. Daqui a pouco ele voltava. E aí? Vendi tudo. E aquela emoção, e vendendo, e fazendo, e acontecendo. E Deus prosperando, Deus abençoando. E Deus honrando. E a gente sendo fiel no pouco. Porque na palavra do Senhor vai dizer: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A gente sendo fiel ao Senhor, dizimando ao Senhor, entregando aquilo que era do Senhor. E o Senhor provendo cada vez mais. O Senhor colocando ideias. O Senhor enviando pessoas para abençoar a nossa vida. Meus irmãos, o Senhor foi tão lindo nessa época comigo, com a minha família. Tão lindo. Ele provia em tudo. Ele provia em roupa, ele provia em sapato. Ele provia em alimento. Ele mandava a pessoa na porta da minha casa com compra para abençoar a nossa vida. Ele fazia isso. Fazia. Esse é o nosso Deus. E foi lindo o agir do Senhor, meus irmãos. Foi lindo. E voltando sobre os móveis, não foi nada do jeito que eu planejei. Foi do jeito do Senhor. Porque na palavra do Senhor vai dizer: bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. São pensamentos maiores que os seus. O que ele pensa a teu respeito é maior do que você tem projetado, do que você tem arquitetado, do que você tem sonhado. Às vezes a gente faz nossos planos, né? Vai ser assim, assim e assim. Só que a última palavra, ela vem do Senhor. E Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe o tanto que você aguenta. Ele sabe o tanto que eu aguento. E naquela época eu não tinha estrutura nenhuma, não tinha base nenhuma. Eu estava começando uma caminhada com Cristo. Como eu queria tudo de uma vez? Porque eu achei na minha cabeça: agora eu tô indo para Cristo, tudo vai mudar. Mas não é flores não, meu irmão. Não é flores não. Porque eu andar no caminho estreito, tem lutas. Tem as pedras nos caminhos que você vai ter que ir tirando. Tem as pedradas. Tem aqueles que não acreditam que realmente você mudou, que realmente você tá realmente na presença firme. Tem aqueles que lembram do teu passado, irmão. Tem. Só que Satanás que acusa. O Senhor não acusa. Porque na palavra do Senhor vai dizer assim: que o teu passado ele jogou no mar do esquecimento. Esse é o nosso Deus. Ele joga no mar do esquecimento o nosso passado. Ele não lembra. Não vos lembrei das coisas passadas. Não vos lembreis. Não lembro o que você fez. Ainda que o inimigo ele lança, porque ele não se cansa, meu irmão, de trabalhar na nossa vida, de tentar nos desmotivar, de tentar fazer que a gente desista. Só que vai chegar um determinado tempo que você vai ter andado tanto que você vai tirando as raposinhas, você vai tirando as opiniões, deixando de lado. Meus irmãos, eu aprendi tanto com Cristo. Eu louvo tanto a Deus, porque eu amadureci na presença do Senhor. Estou amadurecendo diariamente na presença do Senhor. Estou crescendo espiritualmente. Tenho que crescer mais. Tem que descer mais na olaria do Senhor. Cada vez mais humildade. Quanto mais o Senhor exalta, quanto mais o Senhor coloca em lugares altos, lugares que ninguém imaginou, mais eu entendo que eu tenho que descer.
Eu tenho que descer, Recantolabachei, porque eu não sou nada. Tudo que o Senhor tem feito dentro da minha casa, na minha vida, na vida do meu esposo, é para honra, para glória e para o nome do Senhor ser glorificado. Não é nada sobre nós, porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos. É a graça dele, é a misericórdia dele. E ele precisa, de uma certa forma, alcançar pessoas. Aí, através da nossa renúncia, da nossa obediência, tem que ser obediente, tem que ter renúncia. Porque evangelho que não tem renúncia não é evangelho. Um cristão que não é obediente não agrada o coração do pai. Qual filho que manda o pai fazer tal coisa e o filho não faz, está agradando o teu pai? Não tá, desagrada. Aí não tem como o Senhor agir, não tem como o Senhor operar. Não tem como as coisas acontecer. Aí a vida fica travada, fica amarrada. Ai, Senhor, mas eu tô dentro da igreja, eu tô te buscando quantos anos? Não é sobre tempo, algo que eu aprendi, não é sobre tempo de cristão. Pode chegar uma pessoa há dias dentro da igreja e resolver tomar uma posição que tem pessoas que estão há anos dentro da igreja e não se posicionou ainda. Irmãos, acorda pra vida. Acorda pra vida. Aqui o Senhor está falando já com pessoas que estão na caminhada. Acorda, desperta. Desperta. Desperta porque o Senhor quer te usar. Ele quer usar os dons e os talentos que Ele entregou na tua mão. Só que precisa ter um posicionamento da tua parte. Olha como o Senhor fala sobre posição, porque tudo é sobre posição. Tudo é sobre a gente dar um passo. Tudo é sobre a gente querer. Irmãos, paro por aqui, vai ter parte 2, amém?